mapas de foco foram organizados a partir da BNCC. Nós trabalhamos em todos os anos, né, do ensino fundamental, anos iniciais e finais, com práticas de linguagem. Então, em todos os anos a gente tem leitura, produção textual, né, escrita e multissemiótica, a gente tem oralidade e a gente tem análise linguística. Para o primeiro ano, por exemplo, no campo da vida cotidiana, ele poderia trabalhar com textos versificados. Os textos versificados, os gêneros dos textos versificados, são bastante produtivos no processo de alfabetização e letramento dos estudantes. Então, uma coisa importante ele pode trabalhar com parlendas, ele pode trabalhar com quadrinhas, e aí ele vai fazer esse trabalho dentro deste campo, por exemplo, da vida cotidiana, considerando tanto a oralidade, quando as crianças recitam as quadrinhas e as parlendas, quanto com a própria leitura, né? Então, quando a criança está em contato com esse texto, está lendo esse texto e vai percebendo como é que ele se constrói, quanto com a própria produção, porque na medida em que essa criança trabalha com essa oralidade, né, dos textos versificados e trabalha com a leitura, ela ganha repertório para escrever. Então, tudo isso ajuda nesse processo de alfabetização que as crianças no primeiro ano precisam passar. No primeiro ano, a gente pensa no ensino de matemática voltado para algumas especificidades relacionadas principalmente à unidade temática de números. Então, o primeiro passo vai ser esse, entender a estrutura do sistema de numeração para poder avançar nos grupos de 10, nos grupos de 100, nos grupos de 1000. Em geometria, a gente vai pensar muito a relação com a geometria plana, lembrando que no primeiro ano a gente vai ainda sempre dialogar da geometria espacial para a geometria plana, esse movimento que vai ser estruturado. Então o professor vai poder trabalhar a partir da realidade do aluno, pensar como que ele enxerga a geometria em volta dele, como que ele observa isso nos objetos, para aí sim trabalhar com essa geometria plana. Grandezas e medidas, ele vai trabalhar ainda com a relação de medição de comprimentos, trabalhando com medidas padronizadas e medidas não padronizadas. No trabalho com estatística, a gente tem um passo bem importante, que é essa relação da leitura das informações. Então, para o aluno entender como que essa informação é apresentada em uma tabela, como essa informação vai ser apresentada num gráfico. No primeiro ano dos anos iniciais, a gente tem duas construções bastante importantes. A primeira delas é a habilidade 1, que trata dessa construção da visão da matéria, ainda que não a visão de observação, de entender essa composição pelo que se consegue enxergar, pelo que se consegue sentir, pelo toque, e também pensar no descarte desses materiais. Então a gente está falando muito dos objetos e desses objetos da vida cotidiana dos estudantes, tanto pensando no objetivo, ou seja, no uso desses objetos, quanto também nos materiais e no descarte. A gente também tem uma construção sobre a visão do corpo humano por meio de desenhos e olhar também para essa questão de diversidade, enxergar o outro, ainda que numa discussão mais simples. Isso vai ajudar numa construção da visão de corpo humano que o estudante vai desenvolver ao longo dos anos iniciais. Nos mapas de foco do primeiro ano, no componente Geografia, o foco bem maior ali é entender, analisar os espaços de vivência do aluno, né? Então, ao longo do ensino fundamental, vai haver uma progressão escalar que primeiro o aluno percebe o lugar onde ele vive, né? Então é muito focado em ações cognitivas como observação, né? Então o lugar onde vive a escola, a moradia, os lugares de convivência. Uma sugestão de trabalho, né, na questão do primeiro ano, como o foco é lugar de vivência, é pegar mesmo o lugar da moradia ou da escola, trabalhando, por exemplo, a questão de observar as características desses lugares e depois trabalhar uma outra habilidade que fala dos objetos que tem nesse lugar,
E com isso entrando com as habilidades de alfabetização cartográfica. Então, um foco, por exemplo, do primeiro ano é a questão de lateralidade, de posição de objeto a partir do corpo do aluno. O que está na minha frente, o que está atrás de mim, o que está do meu lado. Então, isso é uma forma de conduzir aí um trabalho no primeiro ano que é bastante viável e importante, na verdade. Bom, no primeiro ano, o mapa de foco ele vai justamente priorizar as aprendizagens que dizem respeito ao sujeito histórico, né? A criança, ela como indivíduo, ela como indivíduo social. E existem várias sugestões de como trabalhar isso no mapa, né? Por exemplo, com entrevistas, estudando, por exemplo, a história das brincadeiras e fazendo entrevistas com os seus familiares e registrando essas entrevistas e fazendo também, por exemplo, brincando dessas brincadeiras que os seus pais, avós brincavam, né? Essas atividades elas vão trabalhar com as crianças essa noção de indivíduo e a noção de grupo, né? Tanto que as habilidades do primeiro ano elas vão estar muito conectadas ainda com as habilidades da educação infantil. Então vão despertar justamente na criança quem é ele dentro desse mundo, né? Quem é ele dentro dessa família em que ele convive, dos grupos sociais, da escola, né? E vai também trabalhar com essas mudanças e permanências dentro da sociedade, dos grupos sociais em que ele vive.